E aí, criançada, tudo bem com vocês? Como estou completando neste ano 10 anos de profissão na prefeitura aqui de São Paulo, eu resolvi gravar mais um vídeo para nossa série de memórias. Dessa vez eu vou contar para vocês quando foi que eu resolvi que eu queria ser professora e como tem sido todo esse meu percurso. Vou mostrando algumas fotos para vocês para ilustrar. Eu desde pequena gostava muito de ensinar meu irmão, de brincar de escolinha e tudo mais, mas sabemos que esse tipo de brincadeira faz parte das vivências da maioria das crianças. Então eu não posso justificar dessa forma. Vou pular ali para quando eu terminei o meu ensino médio e comecei a pensar sobre qual curso fazer, o que eu queria fazer da minha vida. Quando eu estava no ensino médio, meus colegas falavam para mim que eu gostava muito de computador, então eu tinha que fazer ciências da computação. Terminei o ensino médio, eu enchi o saco do meu pai porque eu queria fazer um cursinho pré-vestibular, queria tentar fazer uma faculdade pública, enfim. E meu pai falou pra mim, cara, se eu pagar esse cursinho pra você e você não passar nessa faculdade, eu vou ficar muito pistola. Não é melhor você procurar um curso técnico pra fazer? E aí eu procurei, né? Encontrei quase próximo à minha casa um curso de técnica informática. Eu fiz técnica informática no Senac. E enquanto eu fazia técnica informática, eu fiz também um estágio na área. Eu fazia estágio do lado de uma diretoria do ensino e eu prestava serviços para a Rede do Saber, eu não sei se existe ainda hoje, que era um projeto de formação para os profissionais da educação do estado. A gente fazia toda a parte técnica, cuidava da parte técnica, então se dava algum erro, alguma coisa, a gente tinha que contatar o pessoal da central ou tentar resolver, né, enfim. E detalhe, quando eu comecei esse curso de informática, eu lembro que um dos professores, ele falou assim, que geralmente eles pegavam ex-alunos para dar aulas no técnico de informática e eram pessoas que se destacavam. E desde então isso chamou a minha atenção, porque eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu quero ser professora, seria muito legal, né? Então eu tava pensando em ser professora dessa área mesmo. Daí teve um dia que meu pai falou para mim, Fernanda, no ano que vem você vai ter que fazer faculdade, você vai escolher, você vai fazer. Eu falei, cara, como eu vou fazer se no meu estágio eu só recebo R$400? Isso não é grana nem para eu pagar o transporte para a faculdade. Ele falou, não, a gente vai dar um jeito, se for o caso eu pago até metade. Então no dia seguinte eu fui lá no meu estágio, como não tinha videoconferência nem nada, eu acessei ali no meu computador, né, o computador do estagiário, um site de uma universidade, né, uma universidade X, né. E aí logo em destaque tava pedagogia. O que é pedagogia? Eu pensei, nem sabia, não tinha nem noção. E aí eu comecei a ler a grade curricular. Aí me interessei muito, pensei, cara, eu acho que é isso que eu quero ser professora. Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de já deixar sua curtida para me incentivar a continuar gravando vídeos neste formato e convido a todas e todos a conhecerem o projeto Fala Pro. Agora estamos com uma parceria com uma amiga e professora maravilhosa e a partir de hoje teremos muitas novidades. Então eu quero ser professora para tentar contribuir para a realidade que seja de 50 crianças por ano, né? Não sei. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Meu pai a princípio não aceitou, que ele queria que eu fizesse redes de computadores. Ele falava que professor ganhava muito mal. Meus colegas também ficaram com dó de mim, falavam que eu ia passar fome. Alguns colegas riram da minha cara porque falavam que eu não tinha perfil nenhum, até porque eu era muito tímida na época. Então ninguém imaginava eu sendo professora e dando aula e etc, né, ou falando em público. Como nesse estágio eu estava do lado de uma diretoria de ensino, eu tinha muito contato com diretores, com coordenadores, com professores que trabalhavam em projetos, etc, e conversei com eles. Então eles me falaram muito da Unicid, da Universidade Cidade de São Paulo, que fica na Zona Leste, né, no Carrão. Era muito mais próximo da minha casa, ficava, a 2 horas da minha casa. Mandei e-mail para ver sobre o currículo, etc. Me identifiquei com a proposta dele. Prestei o vestibular, fiz a minha matrícula para o ano de 2007. Em 2006, saí desse estágio porque eu consegui um emprego no Banco Real. Então lá eu trabalhava numa espécie de call center, na verdade eu não era nem terceirizada, eu era quarteirizada, odiava
o que eu fazia. Que não era a minha área, não era o que eu queria, mas eu aguentei ali 1 ano e meio, justamente para conseguir pagar a minha faculdade, né? Eu recebia R$900, meu pai me ajudava ainda com uma parte por conta do transporte. Tinha dia que eu nem tomava lanche, inclusive. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia trabalhar no Banco Real, que ficava na Paulista, chegava lá 9 horas, trabalhava até às 7, de lá ia pra faculdade e voltava pra casa 1 hora da manhã. Então essa foi a minha rotina durante os primeiros semestres. Essa minha amiga é minha amiga até hoje, a Dani, amigona. Eu me aproximei dela desde, assim, do primeiro semestre, a gente acha que fez todos os trabalhos juntos. Se eu tivesse a opção de fazer pedagogia na Unicid de novo, e não é propaganda, tá? Porque eu não tô sendo paga, cara, eu faria tudo de novo. O corpo docente era maravilhoso, eu me sentia realizada em todas as aulas, descobria coisas novas, foi maravilhoso, sabe, né? E ficava muito mais empolgada, porque a cada vez que eu aprendia sobre o desenvolvimento das crianças mesmo, pensava nas práticas, né, o que eu podia fazer nas áreas do conhecimento, enfim, eu ficava mais empolgada, eu queria pisar em sala de aula. E aí foi no ano de 2008, se eu não me engano, que a Dani, essa minha amiga da faculdade, minha amigona, me indicou para ser professora de informática em uma escola onde ela fazia estágio. Parecia que a informática me perseguia, né? Mas tudo bem. Eu recebia R$200 por mês, porque eu só dava aulas nas sextas-feiras, né? Mas pra mim tava ótimo. E aí logo depois me chamaram também pra ser estagiária, né? Pra ser assistente. Então nas sextas-feiras eu dava aula de informática e nos outros dias eu ficava como estagiária, acho que eu recebia ali uns R$600, se eu não me engano. Conheci algumas pessoas maravilhosas, só que nessa escola, que era uma escola particular de educação infantil e fundamental 1, eu acho que foi uma das piores experiências que eu tive. O tipo de escola que defendia o construtivismo, que pensamos em nossas crianças e tudo mais, mas você via que não era bem assim. Então na época eles instalaram câmeras por toda a escola, eles diziam que era para as famílias verem, né, as crianças e tal, mas ao mesmo tempo eles vigiavam também os seus funcionários. Então eu presenciei cenas absurdas que iam totalmente contra os meus princípios. Tinha um cara que era o marido da dona, que era um estúpido, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu vi um menininho de educação infantil aprontando alguma coisa na sala. Fui lá atrás conversar com ele. Na hora ele desceu, ele falou assim: olha, eu tô vendo tudo ali da câmera, dá pra perceber que você tá dando bronca nele. Você não pode fazer isso, Fernanda, porque os pais estão vendo. Falou, você tem que fazer assim. Pegou o menino no colo, virou de costas pra câmera, começou a gritar no ouvido do moleque, e o moleque apavorado e tal. E aí depois ele colocou o menino no chão e falou assim: agora me dá um abraço e um beijo. Aí abraçou, beijou, ele virou pra mim: viu? É assim que você tem que fazer, porque você tá na frente da câmera. Eu lembro também de uma outra cena nessa escola, em que eu fui estagiária de uma outra professora, que era dessas cobras, sabe? Que queria te prejudicar de alguma forma. Era o serviço da estagiária escrever nas agendas. Então ela escrevia um bilhete à mão pra mim e eu copiava em todas as agendas das crianças. E teve um dia que ela recebeu um recado de uma mãe falando assim: como uma professora dessas, com essa letra e tal, essa letra horrorosa, pode alfabetizar as crianças, etc. Super grossa. E ela respondeu falando que foi a estagiária, que a professora não tinha letra assim, alguma coisa assim. E ela me mostrou isso, mas não me mostrou pra me ajudar. Eu lembro que ela me mostrou e eu não esqueço o semblante dela, né? Dela meio que rindo, assim, do que aconteceu, tá? Eu falei: meu, isso é sério, eu vou levar pra diretora, né? Porque nada tem a ver também a letra com a questão da alfabetização. Essa diretora olhou pro bilhete, olhou pra mim e tal, e ela começou a rir. Eu ri tanto, achei tão engraçado que essa mãe escreveu não sei o quê. Mano, eu pensei, cara, eu tô sozinha aqui, né? Eu não tenho apoio de ninguém. O que essas pessoas defendem? O que essas pessoas acreditam? Quais princípios que elas seguem? Tá tudo muito errado, né? E aí teve uma vez que uma menininha perdeu a chupeta e nesse dia o pai dela não havia feito a matrícula na escola. A escola particular é assim, né? Eles choram por matrícula. Essas que não são mais sérias. E aí ele veio brigar comigo, falou que ia descontar do meu salário o dinheiro da chupeta caso não encontrasse. Isso é assédio moral, cara. Tenho culpa nenhuma se sumiu uma chupeta, se sumiu acontece também. E aí eu fiquei pistolaça. Dinheiro da chupeta pra mim, beleza, eu conseguiria pagar. Mas o problema não foi esse. Foi a ação em si, sabe? E aí nesse dia eu discuti com ele, briguei com a dona também. Ainda voltei na segunda-feira pra trabalhar
olhar e aí eu pensei, cara, não é isso que eu quero pra mim, vai totalmente contra os meus princípios. E aí a minha amiga Dani, tempos depois, consegui pra mim um estágio também em uma outra escola, onde eu trabalhava como professora. Embora eu não concordasse com a metodologia, nessa eu não vou esquecer, porque a equipe era maravilhosa, as diretoras, né, a diretora, a coordenadora, eram muito humanas. Então, assim, foi uma experiência bem legal, inclusive lá eu participei da minha primeira mostra cultural. Olha eu aqui na portinha da sala. E o primeiro projeto foi dos dinossauros, né? Então as crianças fizeram as pesquisas, a gente fez alguns brinquedos com materiais reaproveitados. Hoje, vendo isso, pensando no projeto, isso foi há 10 anos mais ou menos, eu faria completamente diferente. E aí depois de um tempo, em 2009 mesmo, eu tava para me formar e aí eu fui trabalhar em um SEI conveniado com a prefeitura, que é uma escola de educação infantil para bebês e crianças muito pequenas, né, de 0 a 3 anos. Então eu trabalhei com berçário, com mini grupo, enfim. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu olho para trás e eu vejo a quantidade de coisas erradas que aconteciam. Hoje eu junto os quebra-cabeças. Em relação, por exemplo, a aluguel do lugar, que hoje já saíram várias notícias sobre isso. Era uma casa alugada, eles tentavam adaptar ali para as crianças, para os bebês, mas male. As crianças só brincavam no parque uma vez por semana ou 2 vezes. E pra ir pro parque, era na parte de cima da casa, numa laje. Tinha um gira-gira e mais alguma coisa, com chão cimentado. E pra gente subir até lá, era um lance de 2 escadas bem fininhas, assim, bem íngremes. Então, pra subir com os bebês, ficava uma pessoa embaixo, uma professora, né? Outra no meio e outra em cima. E aí a gente tinha que ir passando os bebês até subir. Era absurdo, absurdo. Um andar... 2º andar, eu acho que ficava o parque. Quem ficava ali no 1º andar tinha que passar os bebês pela janela para chegar pela escada. E outros casos, né? Por exemplo, funcionário que era para trabalhar na cozinha, que na verdade só tinha o registro ali, era tipo um funcionário fantasma e não trabalhava. Depois eu fiquei sabendo de algumas coisas muito erradas, né? Mas na época da minha ingenuidade eu não me tocava. E no final de 2010, em setembro, eu assumi a minha sala na prefeitura de São Paulo. Eu comecei numa sala que era a antiga 4ª série, foi uma sala muito difícil. Eu lembro que tinha um ex-aluno meu, né, que me encontrou tempos depois que falava: Pro, eu lembro você no primeiro dia e você tava tremendo. E aí as crianças dessa 4ª série estavam acostumadas com uma outra metodologia, né, uma outra forma de ensinar e tudo mais. Então eles meio que me desafiavam o tempo todo. Inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo com os desabafos, tem aqui no canal, né, falando dessa turminha. Eu pensei, inclusive, em desistir ali no começo, achava que não era pra mim, mas continuei assim mesmo, né. No ano seguinte, eu não consegui assumir sala, porque não sobrou nenhuma sala pra mim. Eu fiquei enquanto módulo, que é a professora substituta, né, na prefeitura a gente chama de módulo. No final do ano, eu assumi uma outra turminha, uma turma de 2º ano. Aí no ano de 2012, eu assumi a turma de 1º ano, alfabetização maravilhosa. E foi perfeito, porque no ano anterior, né, em 2011, eu estava cursando alfabetização e letramento para criança. Era uma pós-graduação, né, lato sensu. E aí eu pensei, cara, finalmente eu vou colocar todos esses conhecimentos em prática. E foi maravilhoso, porque foi a primeira turma que eu peguei do começo ao fim. Fiz uma parceria muito legal com as famílias. E eu trabalhei exatamente do jeito que eu acreditava. Na perspectiva sócio-interacionista mesmo. Saindo do tradicional, alfabetizando através de jogos, de brincadeiras, etc. No final do ano, eu consegui alfabetizar 85% da turma. Mas aí eu pensei, nossa, como eu, com essa letra tão feia, né, consegui alfabetizar 85% das crianças. Nada tem a ver com caligrafia, nada tem a ver com o seu perfil, ou se você é fofinho ou tudo mais, ou se você segue um estereótipo de professora, né? O que faz a diferença mesmo é a formação. Foi a única turma que eu consegui pegar no ensino fundamental 1, que eu consegui do começo ao fim, né? Enquanto professora regente, professora ali da sala. Durante 3 anos, eu fui professora de informática nessa mesma escola. E um projeto que eu guardo com o maior carinho do mundo, que eu nunca vou esquecer, que foi o que mais me marcou,
foi o projeto com a revista Se Liga. Foi um projeto que eu coloquei em prática, algo que eu sonhava desde sempre, desde o meu ensino médio, porque eu vi esses filmes americanos com as escolas que tinham projeto de jornal e eu queria muito fazer isso, né? E eu ali, enquanto professora de informática, além de dar as aulas para as 14 turmas, né, eu reuni um grupo também para fazer esse projeto, um grupo de crianças e adolescentes interessados para fazer esse projeto da revista, que era uma revista virtual, a gente fez através de blog. Como eu tinha feito também outra graduação sobre ensino de língua portuguesa, eu comecei a trabalhar com eles a partir dos gêneros. Então eu trabalhei, por exemplo, resenhas, sinopses, autobiografias, entrevistas, artigos, enfim. A gente tinha um programa que era com temas nerds, né, temas geeks, enfim. Quando foi em 2015, que é o ano que eu tenho mais carinho com esse projeto, uma das alunas, a Nicole, que também jogou o Among Us com a gente, que eu tenho contato até hoje, falou, tá chegando o Dia das Mulheres, eu pensei de a gente fazer esse programa com tema heroínas e vilãs. E eu, cara, que legal, né? E aí comecei a pesquisar sobre o Dia da Mulher, pra trazer pra eles, porque além disso tudo, né, de ensinar esses gêneros, de coordenar, né, porque cada criança tinha uma ideia de projeto, então a gente fazia as reuniões, cada um dava ideia, então, por exemplo, eu queria fazer uma notícia sobre tal coisa. Eu quero entrevistar os alunos que estão participando do campeonato. Então a gente se organizava. Tinha o dia que a gente colocava em prática isso, então cada um ia escrevendo ou produzindo o seu roteiro, sua pauta, etc. E eu ia coordenando e tinha os momentos de formação. Então eu comecei a estudar sobre o Dia da Mulher para fazer essa formação para eles. E aí eu descobri o feminismo por conta dessa aluna Nicole, me ensinou muito. E aí nesse ano a gente desenvolveu na escola um projeto sobre feminismo. A gente estudou sobre sexismo, questões de gênero, fizemos várias visitas, inclusive à Câmara de São Paulo, entrevistamos vereadores para saber quais projetos de lei eles tinham pensado para as mulheres, né? Entrevistamos o presidente da Câmara. Cara, foi fantástico. Eu lembro que a gente entrevistou, inclusive, o prefeito da época. Inclusive, tive muito apoio do Carlos Lima, que é um educomunicador, né, que tocou esse projeto do Imprensa Jovem, né, em toda a prefeitura, enfim. Por conta das formações nesse núcleo e formações com ele, também aprendi muito. Foi um projeto maravilhoso. Eu me mudei, né, vim morar com o Conrado, e não mais na Zona Leste de São Paulo. E aí, com o coração partido, né, porque eu não queria de jeito nenhum, eu amava aquela escola, amo aquela escola. Amo toda a equipe que me acolheu super bem, a gente fez vários projetos juntos, sabe? E com o coração na mão, né, eu deixei esse projeto do blog. Me mudei em 2016, eu vim para a educação infantil, né? Uma escola onde eu estou até hoje, estou aprendendo. Mesmo insistindo na questão da formação, eu pensava, acho que eu não tenho perfil, porque para adolescente é uma outra forma, né, de conversar com crianças mais velhas. E aí, quando eu vim para a educação infantil, eu achei tudo muito estranho. Como eu vou conversar sobre feminismo, questões de gênero e racismo e tudo isso que eu tratava ali no meu projeto, né, ou nas aulas de informática. E aí eu fui aprendendo, tudo isso dá pra trabalhar assim, né, desde que você adeque a faixa etária. E aí com a formação também, através de livros, através de outras pós-graduações, eu fui aprendendo a trabalhar com esse público da educação infantil. Eu fui pro fundamental pensando na questão de alfabetização, mas conhecendo hoje a educação infantil, acho que eu não saio tão cedo, porque é um público pelo qual eu estou apaixonada. Estamos afastadas, né, desde o começo do ano, por conta dessa pandemia. Sinto muita falta das crianças, pra ser sincera, mas descobrimos nesse ano, tivemos que descobrir uma outra forma de ensinar. O complicado é que como ensinar crianças via EAD, né? Então a gente tá trabalhando meio que na formação das famílias mesmo, fornecer materiais para essas famílias, tentar ajudar com a rotina em casa, né? Essa escola já tinha um blog, a gente voltou com esse blog. Bom, esse aqui foi um pouquinho, acho que, do meu percurso. Eu não devo ter falado tudo o que eu queria, mas eu queria mesmo trazer essas memórias para vocês, compartilhar com vocês. É uma área difícil no sentido de que não temos apoio, por exemplo, de alguns políticos, né, do governo, etc. Muitos de nós, professores, somos vistos como folgados. A gente só caiu de paraquedas aqui nessa profissão porque a gente não teve escolha, não sabemos fazer nada bem. Participei ao longo desses 10 anos de manifestações em prol da educação de qualidade, pensando também na valorização de nós, profissionais de educação. Acabaram de jogar várias bombas de efeito moral.
Tô aqui junto com a Camila, ela que ficou junto comigo. E aqui tá a imagem da vagabunda, né, que veio aqui pra manifestação, que não agiu com violência nenhuma, eu só tô lutando pra garantir alguns dos nossos direitos que a gente conquistou ao longo do funcionarismo público e estão querendo tirar da gente. Gostaria de ter participado demais, né, mas acabei sendo impedida mesmo por conta das crises de pânico que eu tinha de multidão, enfim, dessa questão do estresse. Eu entrei, inclusive, em crises, né. Eu pensei, sim, em mudar de área, e várias áreas passaram pela minha cabeça. E eu penso, cara, se eu fosse mudar de profissão ou de ocupação, eu conseguiria dar conta de um monte de outras coisas, eu poderia fazer outras coisas. Mas eu acho que o que eu faço melhor é ensinar. O que sempre me moveu foi a utopia mesmo, né? Foi o sonho de conseguir mudar a vida de algumas pessoas, de crianças, de famílias, enfim, de contribuir para essas mudanças, né? Mas eu tenho muito pé no chão, porque eu lembro muito de uma frase que uma professora minha da universidade, a Heloísa, disse no nosso último semestre. Ela falou assim: vocês não vão fazer milagres. Essa mudança da sociedade não depende só do profissional da educação. Então eu tenho plena consciência disso, que milagre eu não vou fazer. O que eu faço dentro das minhas possibilidades. E luto e bato de frente pelo que eu acredito, procuro seguir os meus princípios também, e os princípios de outros profissionais da nossa área, né? Para as colegas professoras e professores, eu só tenho a dizer que estamos aí na luta, estamos juntos, não vamos desistir, embora sejamos na maioria das vezes desacreditados e questionados. Se você gostou do vídeo ou tiver alguma pergunta, enfim, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. É isso, pessoal. Beijo! E até o próximo vídeo.